eles sabem o que aconteceu. Pô, a gente tá vindo aí de final de Sul-Americana com postura ridícula. Aí tá vindo da eliminação pro Corinthians também, da mesma forma no primeiro jogo. Aí hoje aqui, gente, vamos ser bem sinceros aqui, sabe? Era pro Flamengo ter liquidado o jogo no primeiro tempo. Foi assim, foi um baile, foi um vareio, foi um passeio de bola do Flamengo. O Cruzeiro não viu a cor da bola. Então, por isso que eu falei aí antes, aí, eu não vou conseguir romantizar, enfrentando... Ok, as duas coisas são possíveis, tá? Você enfrentar o melhor elenco das Américas, não ter... E outra, né? Se você pensa em ser campeão da Libertadores, muito provavelmente uma hora você ia topar com o melhor elenco da América, né? Então, podia ser na fase de oitavas, ou na fase de quartas, ou na fase de semifinal, ou na final. Em algum momento, muito provavelmente, isso ia acontecer, né? Porque eu acho que esse Flamengo aí, ele vai chegar numa final de Copa Libertadores. Se bobear, vai ganhar mais uma vez. Então, o Cruzeiro que veio aí para esse primeiro tempo aí, foi uma postura vergonhosa, cara. Era para o Flamengo fazer aí 3-0 e aí não ia ter nem cheiro de segundo tempo, não ia adiantar fazer nada. Então... E aí, o que eu falei? Você podia ser eliminado pelo Flamengo com uma outra postura. Só que a forma como foram esses 45 minutos iniciais aí, isso aí pra mim é inadmissível. Aí não tem... precisamos aprender. Pô, tem 3 anos já que estão aí pra aprender, velho. Tá faltando mais o quê? Então eu tô cansado, sabe? E tá vindo aí um duelo com o Atlético Mineiro... Depois do que eu vi hoje aqui, E não tem... o Samuel não confia neste elenco em jogos decisivos. Eu não sou ninguém, não. Quem merece ver o Cruzeiro de volta a grandes conquistas é esse torcedor que estava aqui hoje. 4.000 cruzeirenses aqui que cantaram o tempo inteiro. O torcedor merece, não é... o Samuel não confia, não sei o quê. Isso aí eu sou mais um aí no meio do povo aí. Tem um canal e tudo, mas eu tô cansado, sabe? Eu acho que o sentimento aí de muito torcedor é isso, porque daqui a pouco, alguns me mandaram aí, pegou pesado, isso e aquilo. Gente, daqui a pouco vai ter mais duelo aí, velho. Nós vamos ficar contentando com esse monte de eliminação, véio. E sabendo que poderia ter tido um algo a mais, algo melhor, eu não vou me contentar com isso, não. Demos azar no sorteio, demos não sei o quê. Ano passado o chaveamento estava uma maravilha para ganhar a Copa do Brasil. O que aconteceu? Outra entregada, né? Então, se a gente ficar assim, sempre tem uma coisinha, não vamos voltar para onde a gente tem que voltar, viu, Juan e Léo? Uma equipe que fez o primeiro tempo que o Cruzeiro fez hoje, ela não merece vencer um jogo e ela não merece avançar numa competição de mata-mata, em especial numa Libertadores. É uma postura ridícula, né? E quando a gente fala de postura, muitas vezes as pessoas do futebol, elas não gostam, né? Elas falam que é uma análise rasa que você está fazendo, que você não está falando o que de fato está acontecendo no jogo, que são aspectos táticos e tudo mais. Mas é isso mesmo, é porque faltou postura para marcar, para desarmar. Se você se propõe a estar num bloco médio ali, não vai pressionar em bloco alto a saída de bola do seu adversário, o mínimo que se espera é um pouco de agressividade no meio-campo, assim. O que o Jorginho fez no primeiro tempo, gente, é um negócio, assim, inacreditável. O Jorginho é um craque, mas com espaço fica muito mais fácil, né? E aí um time que supostamente se propõe a marcar firme ali no meio-campo, a tirar os volantes do Flamengo do jogo, não conseguiram fazer isso em nenhum momento. É um primeiro tempo ridículo, apático de todos os 10 jogadores de linha do Cruzeiro. Se saímos só com um gol de desvantagem, é muito em função da atuação do Otávio, que defendeu o que dava para defender. E aí, obviamente, né,
É uma bela de uma finalização do Arrascaeta, não tinha como ele pegar aquela bola. Numa jogada que foi ensaiada várias vezes, todas as tabelas do Flamengo encaixaram e não à toa o segundo gol no segundo tempo sai igualzinho, os jogadores do Cruzeiro não acompanham as tabelas. Hoje foi uma partida ridícula dos nossos volantes, foi uma partida ridícula do nosso camisa 10, foi uma partida ridícula dos nossos laterais, foi uma partida ridícula dos nossos pontas, foi uma partida ridícula dos nossos zagueiros e do nosso centroavante. É um negócio assim horroroso que o Cruzeiro protagonizou hoje. E aí no segundo tempo, né, veio como estratégia diferente de marcação, aí começou a subir um pouco mais o bloco, a pressionar um pouco mais alto a saída de bola do Flamengo, e eu acho que se provou uma estratégia mais correta, porque foi quando o Flamengo começou a ter dificuldade para progredir em campo, para chegar no nosso campo. O gol do Flamengo sai apenas na segunda finalização deles no segundo tempo, assim. Se você pegar a quantidade de finalizações que tiveram no primeiro, né? Mas é porque o Cruzeiro conseguia causar aí alguma adversidade para a equipe do Flamengo. Entre o início do segundo tempo e os 16 minutos, né? Que é quando sai o gol do Flamengo, o Cruzeiro teve um número maior de finalizações do que teve no primeiro tempo, marca o seu gol, tem outras finalizações perigosas, não é competente, né? Não consegue ser letal. E aí o Flamengo volta para o jogo numa jogada que fez várias e várias vezes, assim. É um time de adultos jogando contra um time de adolescentes. O Cruzeiro hoje marcou de uma maneira ridícula, e aí, para completar no lance do gol, né, o Jonathan Jesus também não consegue observar a linha de impedimento, e aí o Samuelino vai para as redes, e aquela altura ali, honestamente, a gente até quer acreditar, mas não tem muito motivo para acreditar nesse elenco, né? A verdade é essa, os jogadores do Cruzeiro fizeram uma partida pífia, assim, falta personalidade, falta grandeza, e ali estava nítido que não ia sair mais nada, né, depois do gol do Samuelino. Se fosse sair, seria mais gols do Flamengo, e aí o Otávio salvou ali em algumas oportunidades, o Flamengo foi incompetente em outras, e a gente sai com essa derrota que, na minha opinião, ela até não reflete o que foi o jogo, não. Porque se fosse para refletir o que foi o jogo, tinha que ser um placar bem mais elástico para o Flamengo, que no primeiro tempo fez, assim, um banho de bola. E aí, as bolas paradas do Cruzeiro são um negócio ridículo, né? Você tem um escanteio, assim, nos acréscimos e você não consegue sentir nem um pouquinho de expectativa, cara, de que alguma coisa diferente vai acontecer, porque esse time não consegue fazer uma bola parada decente, e assim, já tem anos, né? Partida super decepcionante de todos, mas em especial de quem se espera mais, né? Gerson, Lucas Romero, Matheus Pereira, Caio Jorge. Se espera mais desses jogadores e hoje fizeram uma partida patética, assim. Esses caras, eles precisam ser capazes de ter personalidade para jogar e de assumir as suas responsabilidades em campo. Os passes que o Cruzeiro estava errando hoje, assim, é um negócio que se espera nem do sub-20, que quando a gente está assistindo Copa São Paulo a gente fica bravo, porque é coisa de passe de 1 metro sendo errado por esses caras que eu citei, que são enormes, que têm salário de craque, que têm pompa de craque, que chegam no jogo como os craques e hoje fizeram o que fizeram aí. Se o Flamengo teve a facilidade que teve hoje, tem a ver com os seus méritos, sim, porque é um grande time, que tem um grande treinador, o banco de reservas, né, muito melhor do que o nosso. Tudo isso é verdade, mas também tem muita conexão com a partida patética que o Cruzeiro fez, seus protagonistas todos sumidos do jogo, um com mais medinho de jogar do que o outro, e falando de forma geral do time, totalmente apático para marcar. Eu falei aqui no primeiro tempo, né? Não existe você ter menos posse de bola do que o seu adversário e ter menos desarmes do que ele. Isso mostra o quão apático foi o jogo do Cruzeiro, o quanto a rotação hoje foi equivocada. E aí eu fico me perguntando, né? Quantos vexames mais esse elenco vai ter que protagonizar para alguma coisa mudar internamente? Porque eu sei que a desculpa tá pronta, né? Do outro lado é o melhor elenco do continente, é um time bilionário, piriri, pororô. Então, talvez os caras hoje vão conseguir dormir até com a consciência tranquila, né? Diferente do torcedor que vai demorar para digerir o que aconteceu aqui hoje. Mas o que aconteceu hoje não foi simplesmente porque o Flamengo tem um elenco superior. O que aconteceu aqui hoje foi porque o Cruzeiro não quis competir. Não foi competente para competir. E aí, vendo o que eu assisti na quarta-feira passada e vendo o que eu assisti hoje, o que eu posso dizer, o que eu posso inferir é que a capacidade de competir existe. Agora, por que é um time que sempre, ou quase sempre nos momentos decisivos,
ele é incapaz de fazer um jogo à altura do momento.